TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos no nosso Correio Serrano na TV. Hoje, segunda-feira, a gente vem com muita informação para você, viu? Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Olha, temos ali o nosso e-mail oficial, tvccorreidamanhã@gmail.com, e é claro, temos o nosso WhatsApp, o DDD 24, telefone ao 99323 1675, manda sua mensagem, participa com a gente, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu assim meio nublado, aí depois o sol apareceu, mas Olha, na verdade essas são imagens feitas por mim hoje bem cedinho lá da minha casa, é aquela situação que isso aí não é neblina. Não, é fumaça. É fumaça na frente, né? Olha o sol querendo sair queimadas, ali. né, gente? Olha só. E agora não é a fumaça das queimadas que está vindo de outro lugar, não, né? É Exatamente. daqui mesmo, né? Petrópolis aí, com diversas queimadas em regiões aí do Carangola, Quitandinha também, por ali na região ali, lá também no parque, né, da Serra dos Órgãos, diversos hectares Então tá queimados. assim, parece que tá bonito. Vocês lembram que eu falei da outra vez? Nossa, tava o sol saindo ali encoberto. E o Jorge falou assim, não, Roberta, isso não é neblina, isso é fumaça das queimadas. Na época tava vindo lá do Amazonas, agora se mistura, né? Porque muita queimada aqui pela nossa cidade. É até bonito, mas, né, infelizmente a gente tá com um problema sério aí. Então vamos às nossas notícias desta segunda-feira, dia 16 de setembro, porque o Disque Denúncia recebe denúncias envolvendo crise hídrica e queimadas. Corpo de Bombeiros do Estado já atendeu mais de 16 mil ocorrências de incêndios florestais em 2024. Pois é, Cláudio Castro fecha parques para combate a incêndios e secretários sobrevoam áreas com focos. Câmara de Petrópolis aprova Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. MP do Rio denuncia 2 jovens por direção perigosa em Nova Friburgo. Incêndio de grandes proporções atinge região do Caxambu, em Petrópolis. E mais, você vai ver a previsão do tempo e a seca, né? Para hoje na nossa área de cobertura. Agora no Correio Serrano na TV. Gente, começamos o nosso jornal com as notícias, claro, do nosso impresso. A gente vai lá para a nossa edição de hoje, dessa segunda, do nosso Correio Serrano. Começamos por lá. Na linha vermelha, tentativa de golpe contra o Galeão leva Lula a dar puxão de orelha no ministro Silvio Costa. Tá na página 3, na coluna Magna Vita. E olha, Rock in Rio comemora seus 40 anos fazendo mais história. Tá aqui também na nossa primeira página, estampado em diversos jornais, né? Bacana. MP do Rio oficia autoridades sobre incêndios e incentivo à denúncia de crimes ambientais. Esses 2 assuntos estão lá na página 13. E também na mesma página, Hemonúcleo volta a abastecer municípios. Então vamos lá para a nossa página 13 do Correio Serrano, porque fala que MP do Rio oficia autoridades sobre os focos de incêndio. Promotorias de Petrópolis e Nova Friburgo acompanham crise. O Ministério Público, por meio das promotorias da cidade e da região serrana, está acompanhando a aplicação da política de defesa civil para a gestão de risco e de desastres relacionados aos incêndios florestais. Em Petrópolis, a primeira promotoria de tutela coletiva instaurou um procedimento administrativo determinando uma série de providências. Em Nova Friburgo, lá a segunda promotoria de justiça de tutela coletiva oficiou as autoridades para que prestem esclarecimentos sobre as ações de prevenção e combate
nos incêndios florestais. Aqui em Petrópolis eu não tenho visto a Defesa Civil da cidade se movimentando. Realmente em não relação vi aos ainda. incêndios, porque a Defesa Civil não é só quando chove, não. A Defesa Civil também tem que atuar nessa questão dos incêndios, né? É claro, o Corpo de Bombeiros tem todo o aparato para apagar as chamas, mas a Defesa Civil também tem que estar lá junto. E nesse caso aqui, muito bem, né, o Ministério Público, tanto de Nova Friburgo quanto de Petrópolis, em cima das defesas civis municipais, para apresentar, né, planos de contingência em nível municipal para o enfrentamento desses desastres relacionados a incêndios, porque aqui em Petrópolis também está tendo muita coisa, né? Gente, vamos dar um pulo então lá para o nosso Petropolitano. As notícias aqui são as mesmas, né? As chamadas são as mesmas, mas ali a gente tem pesquisa. IPEC, Ingo lidera, Yuri e Bom Tempo empatados. Olha. Isso está lá nas nossas petropolitanas, na página 12. E também Petrópolis enfrenta falta grave de água. A gente vai falar bastante sobre isso ainda, né? E a gente para lá, para a página 12, que a gente vai ver, né? Entrevista ali com o doutor Santoro, fala das propostas para Petrópolis. Pois é, começou aqui, né, a rodada de entrevistas, apresenta aqui candidatos à prefeitura, isso no nosso impresso. Você confere aqui alguns temas, olha, que ele falou sobre nessa entrevista, né, transporte, saúde, economia, educação, meio ambiente. Alguns dos temas que realmente são muito importantes para a cidade, né? A gente sabe que a economia da cidade não vai bem, diga-se de passagem aí. Temos hoje poucas indústrias instaladas em Petrópolis, muitas nos abandonaram. Temos um setor da economia ainda muito abalado, que é o comércio do centro da cidade. Então aqui tem a entrevista aqui para você conferir o que o doutor Santoro falou sobre esses temas. Isso porque, né, o Correio Petropolitano inicia hoje uma rodada de entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Petrópolis. Então, nessa primeira edição, nessa edição de hoje, você confere a primeira entrevista com o doutor Santoro e ali do lado nas Petropolitanas, falando de pesquisa que ouviu 600 eleitores de Petrópolis, Ingo lidera a intenção de votos, Yuri e Bom Tempo empatados. Eu vou ler rapidamente aqui a pesquisa eleitoral realizada pelo IPEC, divulgada na última sexta-feira, dia 13, mostra que o candidato Ingo Rames se mantém na liderança com 33% da intenção de votos. A disputa acirrada para definir quem vai chegar ao segundo turno, Yuri Moura, do PSOL, Rede e Rubens Bom Tempo têm uma diferença de apenas 1% na intenção de voto, com 18% e 17% respectivamente. Então, tá? Quem será que vai com Ingo Rames para o segundo turno, né? Pois é. Em seguida, vem o candidato Eduardo do Blog, do Republicanos, com 11%, subiu bastante, porque Eduardo do Blog estava lá embaixo nas últimas pesquisas, e doutor Santoro, do Novo, com 2%. Brancos e pessoas que vão anular o voto totalizam 12% e indecisos 7%. Então ainda tem aí, 19%. Uma taxa alta, viu, de indecisos, nulos ou brancos, é uma taxa bem alta que reflete... Os candidatos deveriam refletir um pouco sobre esse índice aqui de nulos, brancos e indecisos. Ainda viu? dá para conquistar esses votos, né? A gente ainda tem um tempinho aí para o primeiro turno das eleições. E também diz aqui, né, esse levantamento, Bom Tempo lidera a rejeição. Então, Rubens Bom Tempo com 54% de rejeição. Em seguida, Yuri Moura com 19%, Eduardo do Blog 13% de rejeição e Dr. Santoro e Ingo Rames com 11% de rejeição cada um. Pois é, gente, a pesquisa está aqui, você confere, registrada sempre lá no TRE, né, que tem que ter esse registro. Você confere o resultado delas aqui. E aqui embaixo tem outra coisa também. Petropolitanos enfrentam falta d'água devido à grave estiagem. Tem uma matéria completa. A gente já vai falar mais sobre isso, porque tem vídeo sobre isso, tá? E temos o Correio Sul Fluminense, gente. Lá a linha vermelha é diferente, viu? Flávio Bolsonaro visita a região sul fluminense e reforça campanhas de Furlane e Tandi.
tá lá no nosso Correio do Vale, na página 14. Temos ali também do lado Serra da Beleza, perdão, em situação crítica, viu? Em comunicado ao Corpo de Bombeiros do Rio, com registro de mais de 340 focos de incêndio, a Serra da Beleza, em Valença, é considerado aí um dos mais críticos em todo o estado do Rio. Gente, o Brasil está queimando. E a gente está vendo aí em diversos locais pessoas com álcool na mão indo lá jogar, começar a acender o foco de incêndio. Em diversos locais, em Goiás, inclusive, tem um vídeo percorrendo as redes sociais que o cara sai de casa, atravessa a estrada e bota fogo. Gente, não dá, é crime, tem que ser preso, tá? Isso é coisa de bandido, literalmente, tá? E temos ali sobre o Ministério Público também, falando sobre os incêndios. E partida do Voltaço contra Remo fica em 0-0. Pelo menos não perdeu, né? Pois é. Tá bom. Se mantém lá na liderança por enquanto, viu, gente? Vamos para a reedição do Rio de Janeiro? Edição Ou você do Rio de quer Janeiro. falar? Eu já estava aqui na edição do Rio de que Janeiro, beleza, eu tinha viu? passado para a Nacional, falei assim, temos a edição do Rio de Janeiro e lá também fala do Rock em Rio, que comemora seus 40 anos fazendo mais história. Tá aqui Roberto Medina, presidente do Rock World e criador do Rock em Rio, com o governador Cláudio Castro. Vou ler um trechinho aqui. O primeiro fim de semana do Rock em Rio foi finalizado com sucesso e muito rock. Uma multidão acompanhou a apresentação icônica de Advanced Sevenfold neste domingo, além de Evanescence, Paralamas do Sucesso, Deep Purple e muitos outros grandes nomes da música internacional. A estreia da edição de 40 anos do Rock em Rio recebeu 9 como nota média geral do público para a experiência na Cidade do Rock, em pesquisa presencial conduzida pelo Instituto GFK. Esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magna Vita e também lá da página 8. Pois é, ali tem um dado da economia também na página 6, muito importante. Avanço do varejo tem um maior equilíbrio, impulsionado pela expansão da renda familiar e do aumento nas concessões de crédito. Setor tem o desempenho mais favorável do país, segundo aí a FGV, que faz esse estudo todo mês, né, gente? E efeito de artistas nas eleições norte-americanas está na página 7, inclusive lá fala um pouquinho sobre o efeito Taylor Swift, dando o seu apoio aí a Kamala Harris. A campanha dela explodiu agora, né? Vamos lá ao nosso Correio Nacional agora, Correio da Manhã, edição nacional. Lá a linha é verde, mas tem o mesmo teor, né? Falando ali da tentativa de golpe contra o Galeão. E tem ainda as chances de MDB migrar para Tarcísio e crise ambiental, um desafio para Lula. E Distrito Federal registra alta de atendimentos por náusea. Mas o mais importante aqui, né, essa crise ambiental, um desafio para o governo, porque até agora, cadê o pessoal que defendia a Amazônia? Cadê, né? Chega a doer na alma, doer no coração as imagens que a gente tem visto do Pantanal, da Amazônia, o Pantanal de toda a fauna, queimou, de toda a flora. Nossa, os bichinhos... Absurdamente. Infelizmente, assim, dói realmente... A gente sabe que está tendo investigação da Polícia Federal em relação a essas queimadas, mas e aí? Vai pegar alguém? Vai botar alguém na cadeia? Eu quero saber isso. Vai chegar onde está lá? Foi o coronel que mandou nessas regiões ir lá, colocar fogo? Foi o quê? A questão do fogo é muito difícil, gente, porque tem gente que faz manejo da cana-de-açúcar, por exemplo, com fogo. A gente viu essa semana uma fábrica de cana-de-açúcar lá no sul do estado, em São Paulo, que pegou fogo por conta do manejo. A cana pegou fogo. Foram fazer o manejo, pegou fogo, praticamente pegou fogo na fábrica inteira. Então, por conta de manejo. O manejo é legal. Ele pode fazer esse manejo ali da cana. Mas e aí? Foi um manejo que aconteceu ali, que fez com que o fogo pegasse em outras regiões? Foi criminoso? Foi incêndio para fazer pasto? Como é que é? A gente precisa saber, né? Aí é que estão essas... A questão do fogo realmente é muito complicada. Porque se você não tem ali o ato na hora, como é que você vai rastrear quem fez ou por quê? Mas além de prender as pessoas que iniciaram, além de prender esses autores,
tem que ter a prevenção, tem que ter... E agora que o fogo está lá lastrando, que está sem aí água, precisa que de os animais muito estão movimento. sem água, tem que ter muito movimento. Os animais estão ali, ó, morrendo de Tem sede, que ter morrendo, muita gente. queimados. Os vídeos são impactantes, são né? impactantes. Então, é uma gama de providências que tem que ser tomadas. Exatamente. Gente, Correio da Manhã, edição do Distrito Federal, agora lá também a linha é azul, só que o teor é o mesmo, né? Ali fala sobre a chance do MDB também brigar para Tarcísio, e o Teatro Nacional Sala Martins Pena está em fase de conclusão. Tá bonito, hein? Tá ficando bonito isso aqui lá, hein? O espaço terá 488 novas cadeiras, desenhadas de acordo com a estética original esboçada por Sérgio Rodrigues. Tem uma matéria falando um pouquinho lá na coluna Brasilianos por William França, na página 8, viu? Pois é, gente, e tem muito mais, tem na coluna Magna Vita também, falando das personalidades na cidade do rock, né? Fernando Medina aqui, o governador Cláudio Castro para um lado e para o outro, Cláudio Magna Vita também aqui com Roberto Medina e com Cláudio Castro, secretários, estava, ó, a cidade do rock estava lotada de celebridades. Muita gente por lá. E tem os destaques também do Pinga Fogo que você pode conferir indo no nosso site ou nas bancas aqui na nossa região, apenas R$2. Gente, agora a gente tem que fazer um pequeno intervalo, não é isso? Na volta do intervalo, a gente vê que o Corpo de Bombeiros do Estado já atendeu mais de 16 mil ocorrências de incêndios florestais. Somente esse ano, realmente esse ano está batendo todos os recordes. E você vai ver também o nosso Giro do Esporte. Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. Nas últimas semanas, tanto o país quanto o estado do Rio vem sofrendo com a estiagem, o forte calor e o aumento das queimadas. E o Disque Denúncia está recebendo denúncias envolvendo o forte calor e o aumento das queimadas. O Linha Verde, programa do Disque Denúncia específico para receber informações sobre crimes ambientais, está disponibilizando seus canais de atendimento para que a população possa denunciar de maneira anônima, 24 horas por dia, assuntos relacionados à crise hídrica, como a captação clandestina de água, comércio irregular de água, desperdício de água e queimadas. Todas as informações que chegarem ao Disque Denúncia serão direcionadas aos órgãos competentes. Até o momento, o serviço já recebeu mais de 15 mil denúncias de crimes ambientais no estado, sendo 567 sobre captação clandestina de água, 189 sobre desvio de curso, 45 sobre desperdício e 10 sobre comércio ilegal de água. No que tange às denúncias sobre queimadas, o Linha Verde já cadastrou 379 denúncias, mais do que as 307 de todo o ano passado. O estado do Rio de Janeiro passa por uma grave crise de queimadas e de estiagem. Isso por causa da baixa umidade e também pelas temperaturas acima da média nesse período do ano. Com isso, a vegetação fica ressecada e vulnerável a queimadas. É importante informar que a maioria dessas queimadas tem causa humana, seja na queima de lixo, pastos e plantações, por fogareiros ou até mesmo pela brasa de um cigarro. Dados do programa mostram que, quando juntadas todas as denúncias que envolvem a parte hídrica, as informações vêm, em sua maioria, das cidades do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti e Teresópolis. Selecionando os assuntos de forma separada, o levantamento aponta que as denúncias sobre desperdício de água são mais numerosas na cidade do Rio de Janeiro, seguidas por Angra dos Reis, Itaboraí e Nova Iguaçu. Somente na capital, os bairros de Campo Grande, Cordovil e Quintino lideram o ranking. Já quando a denúncia é referente ao comércio ilegal de água, há informações vindas do Rio de Janeiro e Rio das Ostras. Com relação ao desvio do curso das águas que vem de rios, nascentes, lagos, os municípios do Rio de Janeiro, Teresópolis e Petrópolis despontam. No que tange à captação clandestina de água, cujas denúncias mencionam em sua maioria a abertura de poços artesianos sem licença, as informações vêm das cidades do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e São João de Meriti. Quando pesquisadas as denúncias de queimadas que chegam ao Linha Verde, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Nova Friburgo e Maricá são as cidades com maior número de informações, sendo que os bairros de Campo Grande, Jacarepaguá e Guaratiba lideram a lista de denúncias. É importante também que a população, nesse período, economize água, utilizando-a somente em atividades essenciais. Fique atento à lavagem de embarcações, de carro, de ruas, de telhados e ajude o Disque Denúncia nesse combate. Para denunciar qualquer irregularidade envolvendo assuntos relacionados à água, queimadas e outros crimes ambientais, a população de todo o estado do Rio de Janeiro pode ligar 24 horas por dia e 7 dias por semana para o telefone 21 2253 1177 e para o 0300 253 1177, ambos também com o WhatsApp anonimizado, que é uma técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa. E as denúncias também podem ser feitas através do aplicativo Disque Denúncia RJ ou pelo site disquedenuncia.org.br e ainda pelo Facebook do Linha Verde, em Linha Verde DD.
Pois é, gente, olha só, dados do Corpo de Bombeiros apontam que a corporação já atendeu a mais de 16 mil ocorrências de incêndios florestais em 2024, só aqui no estado, viu? O número, quando comparado aos dados do mesmo período de 2023, aponta um aumento de cerca de 90% no registro de ocorrências. Os registros de incêndios florestais no estado do Rio de Janeiro entre janeiro e setembro de 2024 cresceram mais de 90% se comparados ao mesmo período do ano passado. O número de ocorrências no estado já ultrapassou o total registrado em 2023, com cerca de 5 mil episódios a mais do que no ano passado inteiro. No momento da realização desta matéria, o Corpo de Bombeiros informou que estava atuando em cerca de 40 ocorrências simultâneas em todo o estado. Até o momento, foram mais de 16 mil acionamentos em comparação a 8.100 chamados no ano passado. Só nessa quinta-feira, dia 13, a corporação atendeu a mais de 460 ocorrências de incêndios florestais aqui no estado. Foi, sem dúvidas, o dia com mais incêndios no ano de 2024. Fábio explica que o aumento no número de queimadas está diretamente ligado ao aquecimento global. Esse aumento das ocorrências de incêndio florestal está diretamente ligado ao aquecimento global, às ondas de calor e a presença forte do El Niño aqui no estado do Rio de Janeiro, que acabou propiciando dias de muito calor, muito vento e baixa umidade. A cidade de Petrópolis é considerada um dos pontos de maior atenção no estado. Entre quinta e sexta-feira, o município serrano registrou ocorrências de incêndios florestais em diversas localidades. Algumas delas foram Alto da Serra, Morém, Nogueira, Pedro do Rio e São Sebastião. O major do Corpo de Bombeiros destacou que mais de 95% dos incêndios florestais registrados no estado têm causa humana, sendo de maneira acidental ou proposital. Por isso, alguns cuidados são fundamentais. Primeiro, muito cuidado ao descartar as guimbas de cigarro próximos de estradas e em áreas verdes também. Além disso, evitar realizar fogueiras, seja em acampamento ou até mesmo locais próximos da sua residência. Jamais realizar queimadas, seja de lixo ou até mesmo para abrir algum outro tipo de cultivo na sua região. Lembrar também que é crime soltar balões e também não soltar os fogos de artifício. A corporação vem utilizando aeronaves, drones, viaturas especializadas, equipamentos específicos para combate às chamas e bombeiros militares especializados em incêndios florestais para combater as ocorrências. O major destacou as frentes de trabalho dos bombeiros neste período de atenção. A corporação trabalha em duas grandes frentes. A primeira, no investimento de mais de R$1 bilhão feitos pelo governo do estado em toda a corporação, sendo mais de 115 milhões só em equipamentos para atendimento aos incêndios florestais, e a segunda, que é a ativação que acontece de maio a outubro da Operação Extinctus, que é um reforço operacional que ocorre em todas as unidades do Corpo de Bombeiros. Diante da situação no estado, o recém-empossado comandante-geral da corporação, Tarcísio de Salles, determinou a criação de um gabinete de crise voltado para a gestão dos incêndios florestais que vem atingindo o Rio de Janeiro. Os incêndios florestais são extremamente prejudiciais para toda a sociedade, causando perda e destruição de bens, a morte de animais e da flora do país, além de também prejudicar a qualidade do ar. Em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros no número 193. Pois é, gente, tá aí os incêndios acontecendo, escassez hídrica agora, e olha só, né, o governo do estado anunciou no sábado o fechamento de todas as 40 unidades de conservação estaduais, sendo 20 parques que tem aí visitação pública, não é isso? A medida visa reforçar o combate a focos de incêndios florestais. Só nos últimos dias, o estado do Rio registrou 779 focos. Na última sexta-feira, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro teve que combater 345 focos e extinguiu 333 focos de incêndio. A gente vai ouvir agora o secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, sobre esse anúncio do fechamento dessas 40 unidades de conservação estaduais. Estamos aqui agora combatendo incêndio no Monumento Maria Cumprida. São diversos focos, mas bombeiros militares, Feira Civil, CEAS, INEA, nossos guarda-parques, nossas aeronaves, todas trabalhando por determinação do governador Cláudio Castro para combater esse incêndio.
Pois é, ele fala ali da situação da Maria Comprida, lá a situação é cada vez pior, né? O incêndio está ganhando grandes proporções ali no parque. E olha, também tem o coronel Tarcísio Salles, também que ressaltou a importância aí de combate por terra e por ar, a gente vai conferir também. Nós temos um grupamento especializado em combate a incêndio florestal. Então, nós estamos utilizando esse grupamento já especializado e reforçando com os demais bombeiros e usando, né, as nossas aeronaves. As nossas aeronaves são ferramentas muito importantes porque muitos focos de incêndio estão no topo das montanhas, em locais de difícil acesso. Então, estamos fazendo esse combate, né, terrestre e também aéreo com a utilização das aeronaves e também dos nossos drones, que fazem um monitoramento. Pois é, e aí a gente tem aí as imagens aéreas dessa fiscalização feita pelos secretários do Estado, né? Olha a quantidade, gente, de foco, foco de incêndio dentro de mata fechada. Né? E com isso o governo do Estado também já investiu mais de R$1 bilhão aí de reais na corporação, 115 milhões aí de reais diretamente no reforço operacional visando aí o combate a incêndios florestais. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro conta hoje com o maior efetivo do país e com viaturas e equipamentos de última geração adquiridos, né? Pois é, a corporação atendeu mais de 16.500 ocorrências de fogo e vegetação em todo o território fluminense, um aumento de mais de 95% em relação ao mesmo período do ano passado. Em campos, militares contam com uma série de ferramentas novas, como motobombas portáteis, abafadores, bombas costais, foices, enxadas, enxadões, pás de campanha, além de tanques flexíveis com capacidade de 25 mil litros, que permitem o abastecimento de água pelos helicópteros da corporação. Você vê, as imagens são realmente assim impressionantes, desesperadoras. E é assim no país todo, tá? É. Não é só aqui no Rio, não. O Corpo de Bombeiros ali com água. E, felizmente, ontem parou de ventar, pelo menos aqui em Petrópolis. E fechou um pouquinho o tempo, mas hoje já está de novo... Voltou o vento. Porque o vento, o que faz? Vai alastrando o fogo, né? É aquilo que eles falam, né? Vai levando o fogo para outros lugares, né, gente? Não adianta o foco estar aqui, ventou muito, daqui a pouco ele está aqui, daqui a pouco ele está... seca. Por conta do inverno, exatamente. E aí não tem jeito. Pois é, gente, eu tenho até que falar aqui a região lá do Morém, na chácara do Morém, a gente estava comentando hoje, por conta dos incêndios lá próximo, né, que ali também é região de parque ali da Serra dos Órgãos, ali em determinadas regiões. Lá nessa região ali da chácara do Morém, tem piscinas de água natural lá em cima, onde fazem a captação de água para o pessoal da chácara. Secou. Tá? Secou por conta das queimadas. Tá seco o rio. Pois é, muita gente sem água. Impressionante, impressionante. Bom, a gente muda um pouquinho de assunto, gente, agora, só para falar do Índice aí Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Apresentou queda no mês de agosto no número total observado no país. A taxa acumulada até o momento, em 2024, está abaixo aí do número registrado nos 12 meses anteriores. O número no estado do Rio de Janeiro também apresentou queda. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de agosto, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, foi de menos 0,2% e ficou 0,40% abaixo da taxa registrada em julho. No ano de 2024, o IPCA acumula uma alta de 2,85%. E nos últimos 12 meses, de 4,24%, número abaixo dos 4,50% observado nos 12 meses anteriores. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 2 tiveram queda e influenciaram o resultado de agosto: habitação, com menos 0,51%, e alimentação e bebidas, com menos 0,44%. Foram observadas quedas notáveis nos preços da batata inglesa, aproximadamente 19%, e do tomate, com quase 17%. As maiores altas foram registradas no mamão, com 17,5%, e na banana prata, com pouco mais de 11%. Os produtos alimentícios caíram pelo segundo mês consecutivo, influenciados pela alimentação para consumo no domicílio. Em agosto, os preços da batata inglesa, do tomate e também da cebola continuaram em queda por conta de uma maior oferta desses produtos. A banana prata, por sua vez, teve uma menor disponibilidade no mercado
e, por isso, o preço subiu. Os grupos estudados que apresentaram as maiores altas foram os de educação, com 0,73%, e os de artigos de residência, com 0,74%. Entre os 9 conjuntos pesquisados, apenas o grupo do transporte apresentou estabilidade quando comparado ao mês anterior. Em um panorama regional, Porto Alegre e Brasília apresentaram as maiores altas do IPCA, com 0,18% e 0,17%, respectivamente. As maiores baixas foram anotadas em São Luís, com 0,54 pontos negativos, e Brasília, com menos 0,51. O Rio de Janeiro apresentou uma alteração de 0,08 pontos negativos. O INPC do mês de agosto foi de menos 0,14%, e o acumulado nos últimos 12 meses desacelerou de 4,06% para 3,71%. O cálculo do IBGE abrange 10 regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília. Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 30 de julho a 29 de agosto de 2024, com os preços vigentes no período de 29 de junho a 29 de julho de 2024. E a experiência pioneira desenvolvida pelo Estado do Rio, que utiliza um helicóptero exclusivo para o transporte de órgãos e de recém-nascidos prematuros com suporte de UTI, tem servido de modelo para outros estados brasileiros. Um piloto do Amazonas está fazendo estágio no Rio com o objetivo de implantar serviço no norte do país. Desde agosto deste ano, a Superintendência de Operações Aéreas treina um piloto do Amazonas, que vai levar na bagagem o conhecimento de uma equipe que está em operação há 3 anos e já transportou 627 órgãos e 312 bebês. Com o suporte da aeronave, o estado do Rio de Janeiro passou da 14ª colocação no transplante de órgãos para a 3ª no ranking nacional. A SOAER é tida como a unidade aérea mais nova do Brasil, recém-criada, temos apenas 3 anos, porém os números que nós apresentamos num cenário a nível de estado e, por que não falar a nível nacional, são números bem consolidados. Então, por isso, eu acredito que isso chame a atenção para a superintendência em relação ao cenário aeromédico que a gente tenta atender. A mais de 3.000 quilômetros de distância, o piloto Ralph Kunitz vinha acompanhando a trajetória da SOAER por meio das redes sociais. O fascínio por aeronave surgiu na vida do amazonense aos 9 anos de idade, enquanto ele assistia a chegada do Papai Noel no Maracanã, em 1988. 12 anos depois, ele foi aprovado para o concurso da Polícia Civil do Estado do Amazonas, onde conseguiu a única vaga disponível de piloto em 2009. A sua formação foi pela Força Nacional de Segurança em Brasília. Uma parceria firmada entre a SOAER e o Departamento Integrado de Operações Aéreas do Governo do Amazonas possibilitou que o policial civil realizasse o treinamento. Nós já realizamos o resgate aéreo no nosso estado, mas não da forma profissional como a Superintendência de Operações ela vem fazendo. Tanto que hoje o SOAER ele se tornou uma referência no Brasil. Mesmo uma unidade com pouco tempo de existência, eles se tornaram uma eficiente unidade no transporte neonatal, transporte de órgãos, porque eles estão se dedicando exclusivamente a esse tipo de serviço. A capacitação acontece de segunda a sábado com instruções na base de operação da SOAER na Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro. O treinamento inclui prática de voo, planejamento de ação, condições de navegação, conhecimento da aeronave e a preparação para transporte em tempo hábil do órgão até a realização do transplante, o chamado tempo de isquemia. Cada órgão tem um prazo máximo para o transplante, que pode variar de 4 horas para pulmões e corações a 12 horas para fígados. A experiência de voar no SOAER, ela é impressionante. Ela é emocionante. Eu tive a oportunidade de ver o relato de uma mãe aqui, contando a história do filho, né, que faleceu e todo o processo de doação. Foi muito emocionante para mim. Lembrei de alguns casos parecidos lá no estado do Espírito Santo, onde eu tive a oportunidade, em alguns momentos, de fazer essa missão aeromédica.
2 casos foram emblemáticos no treinamento do piloto. O primeiro de um bebê de 2 meses com problemas cardíacos, residente de Angra dos Reis, que precisou ser transferido de emergência para um hospital de grande porte no Rio. O segundo de uma criança com leucemia, vinda de Campos para a capital. Ambos sobreviveram devido à rapidez do atendimento. Caso o trajeto fosse feito por uma ambulância do Norte Fluminense do estado, o resgate demoraria 6 horas. Ele também atuou no transplante de coração, rim e fígado. Nela constam todas as fases de treinamento que o piloto que vem, né, aprender conosco, ele precisa cumprir, né? Desde manobras de solo, que ele aprende a pousar, decolar, também há programas de emergência, por exemplo, que ocorrem na aeronave, a gente faz esse tipo de treinamento, toda a parte de navegação também a gente executa. Então, esse piloto ele passa por várias fases dentro desse PTO, que a gente chama esse Programa de Treinamento Operacional. É isso, gente. Vamos começar com o Brasileirão, porque ontem teve clássico no Rio de Janeiro. Flamengo e Vasco se enfrentaram pelo Brasileiro, mas ficaram no 1-1, viu? Gols de... abrindo a partida ali, viu? Felipe Coutinho pelo Vasco e depois Gerson pelo Flamengo. Brilharam e marcaram aí no clássico. Aliás, foi a ponto forte, viu? Os dois jogaram muito pelos times. Já no skate, gente, no Campeonato Mundial, a Raíssa Leal se consagrou campeã novamente. Agora ela é bicampeã mundial de skate e bateu aí uma onda de chinesas nesse segundo campeonato mundial que ela participa, viu? Já na Fórmula 1, a gente teve aí grandes surpresas, viu? O pódio ficou assim. Piastri, que passou logo no início da corrida, o Charles Leclerc, e George Russell. Pela primeira vez na história, a gente teve 3 campeões da Fórmula 2 no pódio da Fórmula 1. Tá aí, então, os 3 aí. Nova geração, né, da Fórmula 1 chegando ao pódio. Ficou assim agora o campeonato de times, né? O campeonato de construtores. A McLaren passou a Red Bull e está 20 pontos à frente agora, com 476, Red Bull com 456, a Ferrari com 425 e a Mercedes com 309, ainda bem atrás da Ferrari. Tenho certeza que até o final do campeonato não vai dar para a Mercedes ficar com essa terceira colocação. Já o campeonato de pilotos ficou mais apertado para Max Verstappen, que conseguiu só um 7º lugar nesse final de semana, viu? Tá assim, olha, 313 para Verstappen, 254 para Norris, 235 para o Leclerc e 222 para o Piastri. O campeonato tá aberto, os 4 podem sim, muito bem, ser campeões mundiais, eles estão bem próximos ali e essa pontuação pode mudar de grande prêmio para grande prêmio agora, viu? Por último, gente, a gente fala da nossa página do esporte ali, falando sobre as polêmicas, sobre o COB, né, a eleição no COB aqui no Brasil, viu? A candidatura de Paulo Vanderlei reeleição é alvo de críticas, viu? E ali tem uma fala ali de um Marcos Laporta, acho que é ruim para o COB essa discussão. A imagem do comitê melhorou muito nos últimos anos, a governança, e acho que é ruim trazer isso agora a público. Mas a matéria completa, é claro, você confere no nosso jornal. São muitas as polêmicas em volta dessa reeleição no COB. O Giro do Esporte fica por aqui. E você vai ver depois do intervalo que a falta de água atinge vários bairros de Petrópolis e as queimadas também, né? Tem várias por aqui, a gente vai conferir as da nossa região, viu? Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU.
É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta e olha, o Ministério Público apresentou uma denúncia contra Lucas Turri Navega e David William Cardoso Viana, acusados de participarem de exibições e demonstrações de perícia em manobra de motocicletas em vias públicas e sem habilitação na cidade de Nova Friburgo. A ação, ajuizada pela Promotoria de Investigação Penal, foi protocolada na 2ª Vara Criminal e detalha uma série de infrações cometidas pelos acusados que tiveram colocado aí em risco a segurança pública da cidade. De acordo com a denúncia, os 2 jovens realizavam manobras arriscadas de motocicleta, popularmente conhecida como grau, em vias públicas, sem autorização das autoridades competentes, comprometendo a segurança de pedestres e motoristas em Nova Friburgo e também em Rio das Ostras. Lucas Turri Navega, conhecido nas redes sociais como Lucas Turri do Grau, é apontado como o principal responsável por incitar publicamente a prática de crimes dessa natureza, se utilizando das redes sociais para divulgar os vídeos das acrobacias em alta velocidade. Seu perfil no Instagram, que conta com mais de 314 mil seguidores, é frequentemente utilizado para incentivar a imitação dessas manobras perigosas. Além disso,
ambos foram flagrados dirigindo sem habilitação, aumentando o risco de acidentes. Lucas também é acusado de remover a placa de identificação da motocicleta, o que acentua a gravidade das ações. Ele já havia sido destaque em uma reportagem na cidade de Rio das Ostras e, segundo a denúncia, continuou a realizar condutas imprudentes mesmo após perder um olho em um acidente de trânsito em 2022. Como medidas cautelares, a Promotoria de Investigação Penal pediu a proibição de Lucas de conduzir qualquer veículo até que obtenha habilitação legal, além da suspensão de novas postagens em redes sociais que promovam a prática dessas ações criminosas e perigosas. O MPRJ também solicitou a aplicação de multas por descumprimento dessas determinações e a notificação das autoridades para garantir o cumprimento das medidas. Lucas Turri responderá à ação penal pela prática dos crimes descritos nos artigos 308 e 309 do Código de Trânsito em continuidade deletiva, 286 também em continuidade deletiva e 311 ambos do Código Penal. Davi Williams, por sua vez, vai responder pela prática dos crimes previstos nos artigos 308 e 309 do Código de Trânsito. Aí a gente estava falando aqui, vem na aberta, por favor, Caio. Um baderneiro desse, porque isso é uma baderna, né? Cai na pista contrária. É atropelado, morre, e aí a culpa ainda vai ser do outro motorista que atropelou, mesmo sem querer, né? Complicado. Vamos continuar aqui porque a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou na última semana o texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. A votação foi realizada em segunda discussão. Com 12 votos favoráveis e 3 abstenções, o texto foi aprovado em segunda discussão. O próximo passo vai ser a discussão e a aprovação da redação final do documento. A Lei de Diretrizes Orçamentárias já vem sendo discutida na Câmara desde o primeiro semestre deste ano, e o documento, pela primeira vez na história da cidade, tinha sido reprovado após a Secretaria de Fazenda apresentar inconsistências no texto. Solicito que o senhor verifique com nossos pares a possibilidade de inversão da pauta. Os vereadores concordam com o requerimento do vereador Dr. Mauro Peralta Pernambuco como estão, pauta invertida. A matéria de hoje é a votação da LDO. Nós vamos estar aqui agora votando as emendas dos vereadores. O dia 17 de julho. Gente, olha só. A Lei de Diretrizes Orçamentárias em Petrópolis foi aceita em segunda discussão, lembrando que teve uma primeira e aí não teve. E agora tem várias ressalvas do poder público também, da Câmara Legislativa. Mas olha só, a gente continua aqui porque tem agora as denúncias e as preocupações com água em Petrópolis, viu? A gente volta a falar da estiagem, né? Porque os moradores de Petrópolis vêm sofrendo com a falta de água. No bairro Provisória, por exemplo, muitas residências estão há mais de 10 dias com o abastecimento irregular, o que vem dificultando atividades simples do cotidiano. Abrir a torneira em casa e não sair uma gota de água. É a realidade de quem mora na região do Brigadeiro Castrioto, no bairro Provisória, em Petrópolis. Os moradores da localidade revelam que estão há mais de 10 dias com o abastecimento interrompido. Por vários dias, a água do Imperador tem deixado a gente na mão aqui com relação ao abastecimento. Porque com crianças pequenas, a gente liga para lá por várias vezes e eles falam que tem que esperar um prazo de 3, 4, 5, 6 horas depois da ligação e nada acontece. O morador Valmir ainda relata que com 3 crianças pequenas em casa, a situação está cada dia pior. Ele tem contado com a ajuda de moradores que têm mina de água natural para conseguir ter um mínimo de dignidade em casa. É carregar água daqui para lá, é para abastecer um banheiro, lavar uma louça, o banho também está precário. E assim a gente está vivendo essa semana aí. A resposta deles é sempre a mesma.
A gente tem que aguardar o prazo deles para bater no sistema. E esse sistema parece que está contra a gente porque nunca tem uma resposta. E eu já mandei mensagem para eles várias vezes pedindo o pipa d'água para abastecer em regime de emergência, mas não tive resposta ainda. Os moradores se preocupam ainda por conta do grande declive que tem na região. Devido à altura, algumas vezes a água chega no início da servidão, mas não tem pressão o suficiente para chegar nas casas mais altas. Sempre acontece isso, né? A gente sempre querendo água e a água não sobe, aí só sobe até no meio da escada só e não sobe, é para cima porque é muito alto, né? E a gente tá querendo uma pipa d'água, né? Porque com esse calor e com criança é muito ruim, né? Precisa de água. Igual tô com minha cozinha toda para arrumar lá porque não tem condições de água. Os moradores da servidão Miguel Martins Meira estão sem água desde o dia 3 de setembro. Mas só no dia 6, a concessionária Águas do Imperador publicou um comunicado da estiagem no município. Vários protocolos já foram abertos pelos moradores em busca da melhoria do fornecimento da água na comunidade. Mas até hoje nada foi feito. Os dias estão se passando, o período de seca continua e o número de regiões com falta de estabelecimento de água na cidade só aumenta. Em nota, a concessionária Águas do Imperador informou que o município de Petrópolis enfrenta uma estiagem severa, que está impactando na oferta de água nos mananciais. A empresa informou ainda que intensificou o uso de captações alternativas e bombas extra e orientou que os moradores façam uso consciente da água, priorizando as necessidades essenciais do dia a dia. Vamos à previsão do tempo para esta segunda-feira, dia 16 de setembro. Em Nova Friburgo, o dia será de muitas nuvens no céu, temperatura estável e chuva isolada a qualquer hora do dia. Os termômetros vão marcar mínima de 12 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, a semana começa com temperaturas altas, entre mínima de 12 e máxima de 29 graus, mas ainda assim com possibilidade de chuva. O dia será de muitas nuvens no céu e ventos de intensidade fraca. E em Petrópolis, a previsão é de ligeiro declínio na temperatura, marcando mínima de 14 e máxima de 30 graus, mas ainda assim continua quente. Há probabilidade de chuva durante esta segunda-feira na cidade e a intensidade dos ventos deve se manter fraca. Também chove no município de Paraíba do Sul. A segunda-feira será de muitas nuvens no céu e temperatura estável, que deve variar entre mínima de 19 e máxima de 33 graus. E para finalizar, em Três Rios o dia será de sol entre nuvens, ventos fracos e também possibilidade de chuva. Os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 34 graus. Esta foi a previsão do tempo das principais cidades da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Chegamos ao fim do nosso telejornal dessa segunda-feira. Uma ótima semana para você, mas amanhã a gente volta às 7h30 e esperamos você. Tchau, tchau, gente!
TVC, a TV do Correio da Manhã.